Oi, meu nome é Alberto, sou do grupo 3 da disciplina de Circuitos Digitais de Teoria. O grupo 3 é formado por mim, por Eduardo Garcia, Igor Araújo, Isaac de Lira e João Mateus. Eu irei falar como que o grupo pensou no desenvolvimento lógico para o segundo projeto da disciplina, que seria a unidade lógica aritmética, ULA. Essa unidade lógica aritmética, ela tem 3 entradas, onde A e B são de 8 bits, irão representar os dados que serão operados dentro da unidade lógica. E a entrada S de 4 bits irá mostrar qual será a operação que será feita aqui dentro. Além disso, temos 3 saídas, Z, C e O, que são respectivamente a sinalização do bit de 0, o bit de carry e a saída resultante dessa operação de A e B, certo? Essa saída resultante será direcionada para um bit BCD, que posteriormente mostrará em 3 displays de 7 segmentos o seu valor nos LEDs, certo? As instruções que são operadas dentro da unidade lógica são essas aqui: a de somador, subtrator, o incrementador, decrementador, o multiplicador, as portas lógicas AND, OR, SHOW e NOT, e os deslocadores para a esquerda e à direita, certo? Iniciando pelo somador, dá para observar na tabela verdade aqui que essa lógica de implementação é bem parecida com a lógica da soma em decimais, certo? Nós temos aqui as entradas A e B sendo somadas, e a entrada de carry in, que também será somada, irá representar um valor que foi gerado em uma soma anterior, certo? Então, nesse caso aqui da primeira linha, temos tudo sendo 0, consequentemente a saída será 0, e o carry out também será 0. Nessa segunda linha, nós temos que o carry in é 1, ou seja, houve uma operação anterior que resultou em um número 1 para o carry, que será alocado e será somado aqui junto com os dois números de A e B. Como são 0, o resultante é 1, então fica com a saída 1 e o carry out sendo 0. Veja que para a terceira linha segue a mesma lógica, tá? 1 somado com os outros zeros continua sendo 1 aqui. Para essa linha aqui, onde nós temos o número 1 para B e o carry in sendo 1, é possível notar que ao somar 1 com 1 resulta em 2. 2 em binário é representado por 10, tá? Então o S vai receber 0 e o carry out vai receber 1. A mesma lógica serve para as linhas restantes. Nesse caso da última linha, veja que o valor A, B e carry in são todos 1. Então o resultado disso seria o número 3, né, dessa soma, que é representado em binário pelo número 11. Então temos o S sendo 1 e o carry out sendo 1. A implementação lógica para as portas digitais pode ser vista aqui, para o meio somador e o somador completo. A diferença do meio somador para o somador completo é que no meio somador nós não temos essa ideia de carry in, certo? Como nós vemos aqui no somador completo. Já no somador completo nós temos. E é possível implementar o somador tanto com um meio somador no início, onde não será recebido nada para o carry in, como também com todos eles sendo somadores, sendo que no caso desse primeiro somador, o carry in necessariamente tem que ser 0. Simplesmente porque o carry in representa uma operação de soma passada a essa soma. Então, como não houve nenhuma soma anterior, como esse aqui é o primeiro somador completo, então o carry in aqui ele precisa necessariamente ser 0 no início. É por isso que é possível implementar o somador com o meio somador no início, certo? Porque não irá receber um valor de carry in. A lógica do subtrator é da mesma forma para essa implementação em cascata. Veja que aqui no caso do somador, essa imagem aqui, que foi retirada do livro Vahid, 2008, ela representa o somador de 4 bits. Nós queremos um de 8 bits. Para que a gente faça um somador de 8 bits, basta fazer uma cascata de 2 somadores de 4 bits. Como está sendo feito aqui, essa cascata dos 4 bits, basta fazer uma cascata com outros somadores de 4 bits, e aí resulta em um de 8 bits. É a mesma lógica para o subtrator, sendo que a operação do subtrator será diferente, certo? Nesse caso aqui, temos esse exemplo, como sendo o número 1010, sendo subtraído do número 0111, tá? Essa subtração também é bem parecida com a subtração em decimal. Veja que temos aqui o número 0 sendo número 0 menos 1, né? Não irá resultar em um número negativo. Então o que acontece aqui é que ele vai pegar
o número à esquerda o número 1, certo? Então, como o número à esquerda dele é 1, ele vai pegar emprestado esse número, resultando no número 10, que é 2 em binário, e ao ser subtraído com 1, resulta em 1, né? 2 menos 1, 1. Da mesma forma, ocorre para as outras colunas, tá? Veja que ao retirar o 1 dessa coluna aqui vai ficar 0. E para que eu faça a subtração desse 0 menos 1, eu tenho que pegar o número 1, novamente, a coluna à esquerda. Como aqui também é 0, eu vou pegar da outra coluna que é 1. Então, aqui vai ficar sendo 0, como está sendo mostrado aqui. Esse aqui, que ao pegar emprestado ficou 2, vai ficar 1, porque eu vou pegar esse 1 aqui e passar novamente para essa segunda coluna. Então, vai ficar sendo 0, 1, 10, e essa operação da primeira coluna já foi feita. Então, esse 10 aqui, que é o 2, ao ser subtraído de 1, vai ficar 1. Esse 1, ao ser subtraído de 1, vai ficar 0, que é o que está mostrado aqui. E na quarta coluna, esse 0 menos o 0 vai resultar em 0. Então, a implementação lógica segue dessa forma. E nós temos aqui, para o meio subtrator e o subtrator completo, os circuitos lógicos, tá? As portas lógicas serão utilizadas para o resultado do subtrator. Tá? Como eu já disse, a lógica para o subtrator de 8 bits segue a mesma do somador, que seria a junção em cascata desses subtratores, certo? No caso do incrementador, a lógica é o seguinte: nós vamos ter uma entrada, nesse caso aqui, a entrada A, tá? No caso do projeto, ele fornece a entrada A e quer que ele incremente essa entrada. Nós vamos incrementar essa entrada de 1 bit, tá? Então, essa entrada A será somada com uma entrada de 1 bit. Para fazer essa soma, aqui tem um exemplo de um somador de 4 bits. Então, o resultado S, que seria essa saída aqui, seria simplesmente o A mais 1, certo? Também é possível fazer esse incrementador com o valor de carry aqui. Sendo esse carry sendo o valor 1 e essa entrada sendo 0, a lógica segue a mesma, tá? Quando fizermos essa soma com o circuito somador aqui dentro do A com o carry que é 1, vamos ter a saída deslocada, né? Ou melhor, a saída incrementada, que seria A mais 1, certo? Veja que a lógica para o incrementador de 4 bits está sendo utilizada aqui 4 meios somadores, certo? Segue a mesma lógica das instruções passadas. Se quiséssemos botar um incrementador de 8 bits, basta criar uma cascata desses incrementadores aqui, desses somadores, certo? O decrementador, ele também segue a mesma lógica do incrementador. A diferença é que no caso aqui nós utilizamos circuitos somadores, certo? Então, vamos fornecer o valor 1 e o valor de A, e aí em um circuito somador ele vai ser somado em cascata até que exista esse incremento de 1. No caso do decrementador, ele não irá utilizar o somador, ele irá utilizar o circuito subtrator, certo? E a partir daí, subtraindo uma entrada 1, nós iremos fazer essa mesma lógica, só que agora para o decrementador, certo? A instrução multiplicador, ela é feita da seguinte maneira. Veja aqui, temos os valores de A e os valores de B multiplicados. Para o valor B0 multiplicado pelo A0, nós vamos ter esse seguinte valor aqui, A0 e B0. Veja que esse A0 e B0 pode ser representado como uma porta AND, né? E aí o resultado de P0 seria o A0 e B0 somado com as linhas que estão abaixo dele. Nesse caso aqui não há linha nenhuma. Nesse caso aqui, para o P1, nós temos duas linhas. Então veja que a partir disso, através de uma implementação de portas AND com circuitos somadores, é possível ter esses resultados de P0, que seria o resultado dessa multiplicação. Então a lógica também segue a mesma lógica, o multiplicador também segue a mesma lógica de uma multiplicação de um número decimal, certo? Veja aqui que o P7 ele pode ser carregado de um carry out, tá? Se no caso aqui o P6 for 1 e também resultar em 1 aqui de uma adição passada, nós teremos um P7 recebendo 1 aqui. Então ele seria o valor do carry out no resultado final dessa multiplicação, certo?
As portas AND, OR, SHOR e NOT, elas são portas lógicas simples, então a implementação delas são feitas simplesmente ligando as entradas A e B com determinada porta. Tanto pode ser uma AND, uma OR, uma SHOR e uma NOT. E aí a resposta do OR, né, do ULA, seria o resultado dessa porta lógica que a gente está escolhendo, se é a AND, a OR, a SHOR ou a NOT, certo? Agora, para explicar a próxima função, eu vou explicar como funciona a lógica do multiplexador, certo? O multiplexador, ele é um componente que, nesse caso aqui, é um multiplexador 2x1, que nós temos duas entradas, entrada I0 e I1, e temos a saída D, certo? Então, nesse caso aqui, veja que temos duas entradas e uma única saída. Para que essa saída seja determinada, é necessário que exista um S0 aqui, tá? Esse S0 irá determinar qual será a entrada que irá ser setada para a saída D. Isso é feito da seguinte forma: caso queira que a entrada I0 seja direcionada a D, basta implementar um 0 na entrada S0. E se quiser que seja a entrada I1 para D, basta implementar o 1 para o S0, como é mostrado aqui nessa figura, também retirada do livro varrido. Então, a implementação lógica está aqui à direita, tá, do multiplexador. E foi explicado como é o funcionamento do multiplexador, porque os deslocadores foram feitos pelo nosso grupo com a lógica utilizando um conjunto de multiplexadores, certo? Nesse caso aqui, a ideia do deslocador é a seguinte: nós temos aqui, por exemplo, o deslocador à esquerda, tá? Nós temos esse número aqui de 8 bits e vamos deslocar um bit à esquerda. Para que esse número seja deslocado um bit à esquerda, veja que esse primeiro número aqui, que seria o mais significativo, ele vai receber 0, que é esse número aqui, e ele, que era 1, vai ser perdido, tá? Então, o 0 vai para o 1, esse 1 vai para o local do 0, os outros dois zeros vão seguir para a esquerda e assim por diante. Então, o resultado seria esse aqui. Para fazer essa implementação lógica, foi pensado em criar uma cascata com vários multiplexadores. Antes de chegar lá, é importante perceber que o que irá definir quantos bits serão deslocados é o vetor B, tá? O vetor B, através dos 3 bits mais significativos do vetor B, nós iremos saber quantos bits serão deslocados nesse número binário, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma entrada de B, dos 3 bits mais significativos de B, sendo 0, ele não irá deslocar nenhum bit, tá? Caso seja 1, ele irá deslocar 1. Nesse caso aqui, sendo 2, ele irá deslocar 2, aqui 4 e assim por diante, tá? Quando chegar nessa configuração de B, nós iremos deslocar nessa primeira coluna aqui de B, nesse primeiro valor de B, significa que nós vamos deslocar 1, nesse segundo 2, nesse terceiro aqui 4. Então, ao somar isso aqui, nós temos 7 bits que serão deslocados à esquerda, certo? A lógica para esse deslocamento é a seguinte: veja que nessa primeira coluna, nesse multiplexador, o multiplexador I0, ele está recebendo o valor de A0, tá? O primeiro componente do vetor A. E o I1 está recebendo o valor terra. Por que isso ocorre? Porque o A0, que seria esse 0 aqui, caso o B0 indique 1, ou seja, caso exista o deslocamento de 1 bit, então esse A0 aqui, ele não vai ser setado, porque o S0 é 1. Então o que vai ser setado é o terra. Sendo assim, será direcionado para o D um valor lógico 0, né? Isso ocorre aqui quando mostrei esse exemplo. Veja que no A0, antes era 2, 0 e agora são 3. Porque como esse primeiro número aqui mais significativo foi perdido, houve uma lacuna do lado direito, né, do bit menos significativo, e que é preenchida com o valor 0. Então, por isso, nós temos um terra para quando o valor lógico de S for 1, certo? Nesse caso aqui, descendo, a saída D1 irá receber o valor A0 quando for 1.
Nesse caso aqui de 2, a saída D irá receber o valor a 1. Então, veja que o componente 2 recebe o componente 1, o componente 1 recebe o componente 0, e assim ocorre o deslocamento, certo? Caso não exista um deslocamento, caso o B0 seja 0, então o D0 irá receber o próprio A0, o D1 irá receber o próprio A1, então não irá ocorrer o deslocamento para esse vetor D. Após esse primeiro deslocamento aqui, nós temos a segunda coluna que representa o deslocamento para o B1, tá? Então veja que seria, no caso aqui, o deslocamento de 2 bits. Veja que existe 2 aterramentos, porque no caso do deslocamento de 2 bits, à esquerda, os 2 primeiros bits desse número binário aqui, ele irá receber 0, porque os 2 últimos, ou seja, os 2 mais significativos bits, irão ser perdidos, tá? Então, a mesma lógica serve para a terceira coluna. Veja que aqui na terceira coluna são colocados 4 aterramentos nos 4 primeiros multiplexadores, tá? Para quando a entrada for 1. Porque quando existir esse deslocamento, deslocamento de 4 bits, novamente, os 4 bits menos significativos, eles irão receber os valores 0, tá? E os outros irão deslocar de acordo com a ordem. No caso aqui, ó, no caso de haver o deslocamento para o B2, esse D0 aqui, ele irá ser direcionado para o D4, tá? Seria outro vetor resultante aqui, o D2' 4. Ou seja, o D'0, que seria o primeiro valor aqui desse número, vai ser direcionado para o quarto valor do novo vetor que está sendo formado, que seria o vetor resultante do deslocamento. Então, dessa forma, é possível implementar o deslocamento, setando através de um multiplexador qual entrada será direcionada para a saída do próximo vetor deslocado. Então, veja que esse deslocamento ocorre por etapas, tá? No caso do deslocador à direita, segue a mesma lógica. A diferença é que o aterramento ele não irá ser colocado nos bits menos significativos, mas nos bits mais significativos, porque como pode ser visto aqui nesse exemplo, no deslocamento de 1 bit, ao deslocar um bit para a direita, o bit que vai ser perdido seria esse bit menos significativo aqui. No caso aqui é um 0. Então, vai ficar uma lacuna do lado esquerdo. Essa lacuna é preenchida com 0, certo? Então, para o primeiro deslocamento, para o deslocamento de 1 bit, nós temos 1 terra, de 2 temos 2, de 4 nós temos 4 terras, certo? Então, essa é a lógica do funcionamento do deslocador à direita, pensado pelo grupo 3. É isso, obrigado.